Tu és digno nesta tarde, meu Deus, o Senhor que habita dentro de nós, o nosso espírito, meu Senhor da glória. Nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, meu Deus, para poder explanar mais, meu Pai, a Tua palavra, que é viva e eficaz, é vivo e novo caminho, como diz a Tua palavra. E hoje estamos aqui para aprender mais com o Teu Espírito, meu Senhor da glória, a Tua palavra que nos enche, que nos preenche, que nos deixa, meu Pai, com aquela liberdade de entender sobre a graça do Senhor, nosso Deus. Muito obrigado nessa tarde, amém e amém. Amém, querido? Graça e paz aos irmãos aqui, amém? Amém? Graça e paz dos irmãos aí do canal Antônio Oliveira 080, que tem como identificação do canal o Ministério do Espírito, né? Porque quem tem a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Todos aqui têm a mente de Cristo. E nessa tarde nós estamos alegres, satisfeitos, contentes com o nosso Criador que habita dentro de nós e o reino do Senhor está dentro de nós. Isso é muito importante. Hoje é um tema muito importante, irmão, para nós aprendermos nessa tarde, né? Eu quero falar com os inscritos do canal aí, né? Que deixa o seu like, comenta, né? Divulga essas mensagens para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para os seus familiares, né, para a graça cada vez mais aumente no Brasil todo. Muitos estão conhecendo a graça, muitos estão entendendo a graça do nosso Criador e muitos estão se libertando, né, do sistema religioso, das tradições, né, religiosas. Amém, querido? Muito bem, irmão. O tema hoje desta mensagem é: o livro de Hebreus não é ensinado pela teologia. Por quê? Ponto de interrogação. A pergunta: o livro de Hebreus não é ensinado pela teologia. Por quê? Quando eu falo teologia, teologia tradicional do sistema religioso que está em todo o Brasil, né? Esse ensino da teologia. Mas por que o livro de Hebreus não é ensinado? E hoje aqui nessa reunião, irmão, nós estamos aqui em muitas mentes iluminadas de Cristo. E eu posso perguntar: por que, Juscelino, a teologia não ensina o livro de Hebreu? Nós estamos aqui... Eu acho que vai desconstruir a teologia. Vai desconstruir a teologia deles. A teologia deles, né? Por que, irmão Joalês, a teologia tradicional não ensina o livro de Hebreu? Porque o lucro vai embora, né? Vai embora o lucro? É um dos itens. Irmã Neuzira, tem algo a falar, irmã Neuzira? Por quê? Era de um autor desconhecido, eles falam. O autor, isso, é um dos motivos. Eles falam autor desconhecido, o pessoal desanima de ler, né? A senhora tem argumento, irmão Alvina? Por que eles não ensinam o livro de Hebreus? Irmão Laudelino, por que eles não ensinam o livro de Hebreu? Ui, não queria nem que chegasse nele. Eu sei que eles gostam muito do livro de Malaquias, né? Malaquias 3:10 é um prato cheio, não pode faltar. Eu acredito igual o irmão Joalês falou. Tira o lucro dessa turma aí. Por que, irmão Antônio, o livro de Hebreu não é ensinado pela teologia tradicional? Porque isso não é liberto na mente deles. Na mente, né? Eles não têm a mente liberta, é mais um ensinamento. Isso é importante nós entender, irmão. O livro de Hebreus, abençoado do canal, aí, inscrito do canal, é um autor desconhecido para a teologia. É um autor desconhecido para a teologia. Mas nós que temos a mente iluminada, foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Mas eu vou provar isso dentro do próprio livro de Hebreus, né? Dentro das cartas de Paulo, eu vou provar que é Paulo que escreveu Hebreus. Mas eles não provam porque eles não têm interesse de explanar, de viver o livro de Hebreus, de interpretar o livro de Hebreus. Isso é muito importante entender, irmão. É interpretar o livro de Hebreus. Porque o segredo está na interpretação do livro de Hebreu. O livro de Hebreu, como Paulo escreve, Paulo busca muita antiga aliança para citar no livro de Hebreu, né? Nós vamos estar lendo aqui. É muito interessante aqui, irmão. Quando Paulo escreve Hebreu, eu vou dar um dos motivos que Paulo escreve Hebreus. Vamos lá para a Bíblia?
não tem no meu estudo aqui não, mas vem na mente agora quentinho. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 5. Filipenses 3, versículo de número 5. Vamos ler para entender. Que o livro de Hebreu, ele é muito maravilhoso, irmão. Quando você entende o livro de Hebreu, você entende toda a graça. Irmão Antônio, irmã Neuzira, irmão Alvino, irmão Joalício, irmão Laudelino. Você entende o livro de Hebreu, você entende toda a graça, irmão. Porque o livro de Hebreu é um livro espetacular, né? Quando você sabe, né, que tem o Espírito Santo que habita dentro de você e ele te ajuda a interpretar o livro de Hebreu, você conhece toda a graça de Deus. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu. Parou. Verdadeiro o quê? Hebreu. Paulo era o quê? Hebreu. Então Paulo, ele certamente escrevia por hebreus, porque os hebreus, irmão, eram judeus convertidos em Cristo, tá, irmão? Os hebreus eram um povo convertido em Cristo, porque na própria Bíblia tem dois povos, judeu, né, e gentil, né? Então, quando Paulo escreve aos hebreus, porque Paulo era hebreu, e quando Paulo recebe a revelação do terceiro céu, ele escreve o livro de Hebreu, escreve aos hebreus. Mas qual o interesse de Paulo em ensinar aos hebreus? Qual o interesse de Paulo? Paulo vai falar muito sobre rudimento, né? Os hebreus, ele era muito, pegava ali a prática do pé da lei, né? E eles eram muito amantes da lei, eles praticavam muitos rudimentos. Por isso que ele disse no capítulo de número 6, ele fala assim, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, avançamos para o que é perfeito. Então Paulo fala assim, deixando os rudimentos, lá no capítulo 6, isso é muito interessante, irmão, não lançando de novo as obras mortas de arrependimento, da doutrina dos batismos, né, da fé em Deus. Da fé em Deus era fé na lei, fé em Deus na lei, irmão. Entenda isso aí, né? Dos batismos, né? Do juízo eterno, da ressurreição dos mortos. Então tudo isso Paulo escrevia orientando aos judeus, que eram hebreus, né? A deixar os rudimentos. Mas o interesse de hoje de ensinar isso aos irmãos, quem escreveu o livro de Hebreu? Por que o livro de Hebreus não é ensinado pela teologia? Por quê? Nós vamos primeiro entender quem escreveu o livro de Hebreus. Para nós da graça, Paulo. Para a Bíblia, Paulo. Só que eles não leem, não interpretam e não tem interesse nenhum de ensinar o livro de Hebreu. Por quê? O livro de Hebreu é o entendimento. Você vai ter a mente de Cristo, você interpretando o livro de Hebreu. E a mente de Cristo, você já não obedece ao sistema religioso. Amém, querido? Vamos lá então. Paulo escreve o livro de Hebreu. Vamos começar com Hebreu? Hebreus, capítulo de número 13, versículo 23. Nós vamos lá em Hebreu, nós vamos em Timóteo, nós vamos, irmão, entender isso daí. Quem escreveu o livro de Hebreu, para os irmãos entenderem aí no canal, que foi Paulo. Vamos lá, Hebreus 13, 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Tá vendo? Se ele chegar depressa, em outro lugar está escrito depressa, em outras tradições aí da Bíblia, está dizendo se ele vir depressa, né? Paulo, quando ele fala de quem? Timóteo. Olha só, ele cita Timóteo no livro de Hebreu. Interessante você entender, abençoados e abençoados, que só tinha 4 apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Só tinha 4 apóstolos. Quem é? Pedro, Tiago, João e quem? Paulo. Quem que andava com Paulo? Timóteo. Timóteo não andava nem com João, nem com Pedro, nem com Tiago. Então Timóteo andava com quem? Com
Paulo, e Paulo cita Timóteo no livro de Hebreu. Para você entender isso aí, se você vir depressa, né, vem logo Timóteo, vamos lá no próprio livro de Timóteo, nós vamos entender isso aí também. Olha como é que encaixa, irmão, é como uma engrenagem. Timóteo, 1 Timóteo 3,14, vamos entender, 1 Timóteo 3,14, quem achou pode ler. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Olha aí, repetindo o livro de Hebreus. Repetindo o livro de Hebreu, falando com Timóteo, mesma letra que ele falou no livro de Hebreu. Ela se encaixa, irmão. A leitura da Bíblia, como ela é bênção do próprio Criador, ela se encaixa, é como uma engrenagem. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. Vamos ver o que Paulo escreveu aí e deu interessado a Timóteo. Vamos ver, 2 Timóteo 4, 9. Como que é gostoso você entender o livro de Hebreus, irmão. Isso é maravilhoso. Os irmãos aí do canal passam a entender, né, verdadeiramente quem escreveu o livro de Hebreu. Procure vir logo ao meu encontro. Olha só, de novo, né, irmão? De novo. Pode ler completo, irmão. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amado, este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Gálatas e Tito para Damasco. Tá vendo? Paulo escreve, Timóteo, vem depressa. Olha só, Hebreus 13, 23, 1 Timóteo 3, 14, 2 Timóteo 4, 9. Agora vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 34. Vamos ver o que Paulo escreveu aos hebreus lá, irmão? Aos judeus convertidos a Cristo. Vamos ver? Hebreus 10, versículo 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabia que possuíam bens superiores e permanentes. Amém. Olha só, irmão. Olha só como que é importante esse versículo de número 34, irmão. Eu vou ler aqui na outra tradução aqui. Porque também vós compadeceste dos que estavam na prisão. Paulo foi preso, sim ou não? Foi, Paulo e Silas, você lembra? Paulo preso também, e ele falando, vós compadeceste daqueles que estavam na prisão. Então o judeu compadeceu de Paulo, porque Paulo é hebreu de hebreu. O judeu não queria a maldade em cima, né, aqueles convertidos em Cristo, irmão. Não aquele, né, judaizante que usava a lei rigorosamente. Mas aqueles convertidos em Cristo, ele se compadecia daqueles que estavam presos. Então por quê? Porque quando Paulo reinava em Jerusalém, na era cristã, antes da queda do templo, a lei e a graça, ela estava ali em vigor, irmão. A lei e a graça estavam em vigor, né? Mesmo com o templo de pé, e nós sabemos que os rudimentos continuavam, Cristo tirou e o templo ficou de pé 37 anos, faltava o cumprimento do livro de Lucas 19, 43 e 44, quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras. Então, o importante é você entender, quem escreveu o livro de Hebreus? Paulo. Paulo escreve o livro de Hebreu. E Pedro, nós sabemos que Pedro, quando ele escreve as cartas, as 14 cartas, Pedro acha muito difícil interpretar as cartas, principalmente a de Hebreus. Como que Pedro ia interpretar Hebreus, se os hebreus judeus convertidos em Cristo, e Pedro não podia falar do judaísmo mais por judeu, que era hebreu convertido em Cristo? Pedro já não podia falar mais, irmão, porque eles eram convertidos em Cristo. Por isso que ele escreveu isso aqui, ó. Vamos lá, 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Nós vamos entender o que Paulo achou de interessante no que Paulo escreveu. Olha a situação do entendimento de Pedro.
nessas conversas aos hebreus. Vamos lá. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. E ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Parou. Se Pedro está baixando as cartas de Paulo difícil de entender, imagina hoje, irmão. Imagina hoje o sistema religioso que não tem o entendimento da graça. Como que vai entender Hebreus? Irmãos, você sabe o que me chama bastante atenção no livro de Hebreus? É o capítulo de número 8. Vamos lá. Hebreus 8, versículo 8 a seguir. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer aí no livro de Hebreus, para chegar ao entendimento perfeito. Vamos lá? Hebreus 8, versículo 8 em diante, irmão. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Pode seguir, pode lendo, pode lendo. Não será como a aliança que fiz com os seus interpassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis. A minha aliança eu me afastarei deles, diz o Senhor. Pode continuar. E esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara ao Senhor, porei as minhas leis em suas mentes e a escrevi em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Parou. Da onde Paulo está tirando isso? Alguém sabe aí, irmão? É linda essa carta, né? Da onde Paulo está tirando isso aí, irmão? Irmão, tem lembrança? Já foi pregado isso aqui. Lá em Isaías, acho que tem escrito. É Isaías? Da onde, irmãos? Eu acredito que é Isaías mesmo. É Isaías? É Isaías. Vamos lá para Jeremias 31, 31. Jeremias. Isaías não, irmão, é Jeremias 31. Paulo, ele tira lá de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante. Vamos ver se está correto o que Paulo está lendo, irmão. Vamos ver? Jeremias 31, versículo 31 em diante. Então, chegando os dias, declarar ao Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Continua. Vamos entender se Paulo está escrevendo certo em Hebreus. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declarar o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escrevei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Rapaz, que engrenagem. Bateu Como certinho, que né? encaixa? É por que Paulo estava usando, irmãos, o livro de Jeremias? Para os hebreus entender que ele estava no novo pacto, que ele estava numa nova aliança. É por isso que ele fala em Hebreus 4:12, né? Vivo, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Lá em Hebreus 10:20, ele fala vivo e novo caminho. Eles estavam ensinando aos hebreus que nós estávamos num novo pacto. Por quê? Porque a lei já tinha sido desfeita no corpo de Cristo.
Sabe por quê? Porque a lei, ela foi desfeita no corpo de Cristo para vigorar, para os irmãos entender o novo pacto e a nova aliança que era profetizada desde 700, 800 anos antes de Cristo, o Criador formou a carne em Jerusalém. Amém, queridos? Esse é o entendimento do livro de Hebreus, irmão. É muito importante nós entendermos o livro de Hebreu. E se você for estudar mesmo o livro de Hebreu, nós teríamos que gravar 3, 4 vídeos, porque um vídeo só não dá. Mas é muito importante o livro de Hebreu. O livro de Hebreu, para mim, é dos livros de mais entendimento sobre rudimento, irmão. Sobre aniquilação, o pecado desfeito, está tudo no livro de Hebreu, né? O diabo aniquilado, que era a lei, Hebreus 2,14, né? Hebreus 9,26, o pecado foi aniquilado. Irmão, é muita coisa no livro de Hebreu. Agora, por que a teologia não tem interesse no livro de Hebreu? O interesse da teologia no livro de Hebreu só é jargão, irmão. O que é jargão? Um versículo e joga no ventilador. Um versículo e joga no ventilador e faz o quê? Uma salada de um versículo. Vamos ver o que é jargão. O que é um jargão, irmão? Vamos lá. Vamos lá, Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25. Vamos entender isso aqui, irmão. O que é jargão? Se eu pego um versículo, né, perdido e lanço, né, fica como uma doutrina, irmão, para sair da mente dos cristãos, dos filhos, né? É muito terrível, congela, né? Cauteriza. E não é assim. Nós temos que ler a Bíblia e entender, né, as profecias que foi, né, antes de Cristo, né, na lei depois de Cristo, para entender o livro de Hebreu. Hebreus 10, 25. E não deixamos de se reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o dia. Ui! Pois é, quando o sistema religioso dita esse versículo, ele se assusta, irmão. Né? Os filhos se assustam, porque olha, vocês têm que reunir que Jesus está voltando, o fim está chegando. Se vocês não reunir, se Jesus vem e pega vocês despercebido, então vocês têm que reunir, né? É o direito de vocês reunir, porque se Jesus vir e você não estiver reunindo, irmão, não é assim que é dito? Outro jargão, vamos lá para outro jargão, Hebreus 10, 37. Tem vários jargões, irmão, que eles usam como doutrina, implanta como doutrina. Não é a sã doutrina. A sã doutrina, né, está nas cartas de Paulo. A sã doutrina não é as 14 cartas de Paulo. A sã doutrina contém nas 14 cartas de Paulo, porque Paulo fala de várias coisas para você entender, irmão. Vamos lá, Hebreus 10, 37. Nós temos que entender isso aí, vai lá. Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. É isso aí, irmão. Meu Deus. Joga no ventilador e faz o quê? Uma salada. Completa, eles fazem uma salada com Hebreus 10, 37, né? Com Mateus 24, né? Versículo 14, versículo 13, né? Com versículo 30 em diante, que lá fala o Filho do Homem, Mateus 24, 30, virá sobre as nuvens. Então, eles fazem uma salada do livro de Hebreu, joga no ventilador e as pessoas acreditam. Agora vamos ver o jargão mais importante aqui do livro de Hebreu para eles. Vamos lá, Hebreus 13, 8. Vamos entender isso aqui, para nós não ser pego, né, com a tradição religiosa. Vamos lá, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Tá vendo? Outro jargão, né? É um versículo perdido, mas eles não interpretam, né, o capítulo todo. Isso aí é coerência, né? Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Ele sempre vai ser. Só que é para pôr medo nas pessoas.
Não é assim, porque o nosso Deus é um Deus de paz, né? É um Deus de amor, é um Deus, né, que ele tem misericórdia. Segundo Davi, né, lá no capítulo 100 do Salmo, ele diz que que a sua misericórdia estende de geração em geração, né? E nosso Deus é um Deus, né, de amor. Olha esse aqui agora, irmão. Hebreus 12:8. Vamos lá. Hebreus 12:8. Vamos entender isso aqui para os irmãos ficar bem atento ao entendimento do livro de Hebreus. Hebreus 12:8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Tá vendo? Eles pegam esse versículo e, irmão, vocês têm que aceitar Jesus para vocês serem filho, né, legítimo. Porque se vocês não aceitar Jesus, vocês são filho ilegítimo, né? É como aqueles dois filhos lá, né? Um pegou os seus bens, né? Filho pródigo, pegou os seus bens e foi embora para uma terra longínqua, né? E gastou todos os seus haveres e volta, e o filho mais velho lá que ficou com o pai ficou aborrecido, porque o filho gastou tudo, mas o pai recebeu ele com amor. É um sentido espiritual, o amor de Deus, né, irmão? Deus, ele sabe ensinar na sua palavra. Irmão, o mais interessante é você entender do livro de Hebreus, é que foi escrito por Paulo. Paulo escreveu o livro de Hebreus. Não caia nessa que é um autor desconhecido. Todo o livro todas as cartas de Paulo, né, foi Paulo que escreveu. Não tem autor desconhecido, irmão, em livro nenhum da Bíblia. Todos, você interpretando com a graça, com a mente de Cristo, você interpreta quem escreveu. Por quê? Porque Deus não deixa, né, vagar algo. Deus, ele é perfeito. A Bíblia diz que Deus ele é santo, ele é maravilhoso e ele é perfeito, né? Ele é o dono do nosso espírito, ele habita dentro de nós, o reino de Deus, ele está dentro de nós. A perfeição dos filhos é porque o reino de Deus, ele habita dentro do ser humano. Todos têm esse reino dentro dele, todos os filhos. Porque esse negócio de ovelha, esse negócio, essas coisas aí, irmão, que pastor, as minhas ovelhas, isso tudo ficou lá na lei, isso tudo era na lei. A simbologia de ovelha que Jesus falava, porque ele não tinha morrido ainda na cruz do Calvário, ele era como o cordeiro, e o cordeiro dava vida pelas ovelhas. Era uma simbologia da gratidão de Deus com o povo de Israel. Né? Então hoje nós não somos ovelha, nós somos filho. A ovelha, né? Toda ovelha, quando vai tirar a lã dela, né, irmão Joalice, ela fica quietinha e tá lá o seu dono, né? Tá lá tirando a lã e ela fica ali quietinha. Vai tirar a sua lã, vai encostar na sua pele hoje como filho, né? Vai encostar. Então, irmão, nós não somos ovelha, nós somos filho. Eu vejo aí várias pessoas da teologia sistemática aí, tradição religiosa, chamar os membros as minhas ovelhas, irmão. As minhas ovelhas, a minha igreja. Não é a igreja de Cristo não, é a minha igreja. Tem grandão aí falando da minha igreja, não é de Cristo não. A minha igreja é assim, a minha igreja é assado, aqui tem doutrina, tem não, irmão. Não tem ensinamento da sã doutrina não. A sã doutrina são as cartas de Paulo, não todas as cartas, mas está na carta de Paulo que é a sã doutrina. O livro de Hebreus, irmão, ele é espetacular. Os irmãos já conhecem esse versículo, mas vamos ler ele completo. Hebreus 4:12. Olha o que Paulo... às vezes, irmão, nós lemos um versículo e não fazemos muita questão de entender sobre o versículo. Mas olha só, né, a plenitude que tem esse versículo. Olha só. Hebreus... Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Parou, irmão, parou. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Só que é o seguinte, irmão. Para a palavra de Deus ser viva e eficaz, nós temos que entender o novo pacto.
A nova aliança. Se você continuar na lei, a palavra de Deus já não é viva mais. Aquilo lá era história. História contada, cumprimento de profecia, cumprimento do Messias, cumprimento dos profetas, dos patriarcas, dos reis. A palavra de Deus ela é viva no sentido de interpretação, né, no novo pacto, na nova aliança que estamos. Por isso que Paulo fala, é viva e eficaz. Por quê? Porque Deus já se tornaria espírito na era, né, de Paulo lá. Deus já não tinha mais corpo. Por isso que ele fala em 2 Coríntios 5,16, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo, né? Em Romanos 10, 7, 4 diz que, né, tínhamos que ser de outro. Qual outro? Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. O que é o outro? É espírito. Ele já não tinha mais carne, né? Nós sabemos, irmão, que o Jesus, né, que ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ficou 40 dias com os discípulos ali, até subiu ao céu, né, irmão? Ele ficou 40 dias com os discípulos. Ele pareceu para os discípulos, né, e pareceu para Tomé que estava na incredulidade. Ele encarnou e mostrou os cravos, mostrou a costela a Tomé, porque Tomé estava na sua incredulidade. Esse é o amor de Deus, né, no entendimento. Continua lendo, irmão. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Olha só, irmão. E ela penetra... Parou. Você sabia, a espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, né? Vamos trazer um entendimento aqui para os irmãos que têm o conhecimento da graça. Você sabia, irmão, que a pregação da graça, você tanto corta como um lado, como corta por outro lado? Por quê? Porque a palavra ela é viva e eficaz. É a nova aliança. Ela é tanto para discernir juntas e medula, até divisão de quê? Da alma e do espírito. Opa! O diabo foi aniquilado. Não tem como, irmão. A espada ela corta dos dois lados. O diabo foi aniquilado. É por quê? Porque está escrito. Se está escrito, cremos ou não cremos? Está escrito. O segredo do livro de Hebreus, né, foi Paulo que escreveu. O segredo do livro de Hebreus era acabar com os rudimentos alimentares, né? Vamos voltar lá para o livro de Hebreus, capítulo de número 6. Vamos ler até o versículo número 5. Eu vou explicando detalhe por detalhe aí para os irmãos entenderem. Hebreus, capítulo de número 6. Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Olha só, irmão. O ato que conduz à morte da fé em Deus, mas do ato que conduz à morte da fé em Deus, a pessoa tem a fé em Deus, conduz à morte. Não, mas Paulo está falando da lei. Se continuasse da lei, a fé não existia, hein? Porque os rudimentos elementares, Paulo deixando os rudimentos elementares, né, da doutrina de Cristo. Quem era o Cristo? O Cristo da carne, irmão. O Jesus da carne. Ele era o cumprimento da lei. Jesus jejuou, Jesus entrou no templo, Jesus foi apresentado, Jesus foi circuncidado. Você entendeu? Tem vários detalhes que eram da doutrina, né, da circuncisão lá. Vamos, continue, irmão. Da instrução a respeito de batismo, da imposição de mão. Da instrução a respeito de batismos. Aí tem um S no final, né? Não tem? Um S no final? Batismo. Batismos. O que isso quer dizer, irmão Leomar? Sabe por quê, irmão? Lá, além das pessoas ser batizadas, quem morria, alguém se batizava pelos mortos. Da doutrina dos batismos. Era assim que Paulo... A igreja de Corinto, então, era mestre, né? O pessoal que morria ia lá, se batizava pelo que tinha morrido. Por isso que Paulo, doutrinas lá, né, de batismos, não era só aquele que batizava nas águas. É aquele que morria também, alguém batizava por ele. Continua, irmão. Da reposição de mãos. Imposição, né? Reposição, em outra imposição de mão. Os inscritos estão vendo aqui. Sai!
Você está possuído? Sai. Posição de mão. Ô, irmão, o que isso tem a ver hoje? Qual é o entendimento disso aí? Sai o quê? Sai os desejos da carne dele? Todo aqui tem desejos da carne. Paulo falou... Irmão, olha o que Paulo falou. Vamos lá para Romanos 7,18. Romanos 7,18. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso, irmão? Vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Sei que nada de bom habita em mim. Parou. Habita o quê? Na carne dele, irmão? Será que era na carne ou no espírito? Na carne. Vai, continua. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é em minha carne. Porque Nossa. tenho os desejos de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-los. Rapaz, quando eu entendi isso aí eu vou para Gálatas 5,19. Meu Deus. As obras da carne, a qual são manifesta, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inveja, peleja, contenda, heresia. Rapaz, é tanta coisa da carne. Então, irmão, o livro de Hebreus, ele é espetacular. Volta para o capítulo 6 lá de Hebreu, só para os irmãos entenderem o que Paulo acha desse entendimento da carne, da imposição de mão. Irmão, essa imposição de mão, quanto que eu fiz isso? Quanto que eu fiz isso? Meu Deus do céu. Continua lendo o livro de Hebreu, versículo 4, eu acho, se não me engano, irmão. Versículo 4. Para aqueles que uma vez foram iluminados, 6,4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, glória, provaram o dom celestial, tornando-se participantes do Espírito Santo. Tornando participante do Espírito Santo, vai, continua. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Continua. E cairá impossível que seja reconduzidos ao arrependimento. Eles caíram, irmão. É impossível. Porque eles receberam o dom de quê? Do Espírito. Hein? É igual hoje. Hoje nós conhecemos a graça. Irmão, da graça você vai para onde? Se você quiser sair. Se você quiser sair da graça, você vai para onde hoje? Escrito? Para onde você vai hoje? Voltar para a teologia sistemática? Voltar para congregar, né, com os lobos devoradores? Não tem para onde ir. Se você sair da graça, tu vai ficar fazendo as obras da carne, né? Vai, continua aí, irmão. E cair é impossível que sejam reconduzidos e arrependimento, pois para si mesmo estão crucificados de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Lê o versículo 3, irmão. Versículo 3. Assim faremos se que Deus permitir, é isso? Sim, o versículo 3 é o 2. O 2 eu quero chegar lá no juízo, na ressurreição dos mortos. Da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, irmão, e do juízo eterno. Do juízo eterno. Aí está como o quê? Obras mortas. Então, a ressurreição de mortos é o quê? Obras. O juízo eterno é o quê? Obras mortas. Por que a teologia não tem interesse nisso, irmão? Por que não tem interesse nisso? Porque você vai ficar com a mente iluminada, a mente de Cristo ativada em você, e você jamais, né, vai, né, ter mais da sua mente, irmão, aquela doutrina, né, da teologia, porque você está com a mente de Cristo ativada. Isso é importante você entender isso aí. Hein? Se eles pregar o livro de Hebreus, eles ficam sem ovelha, né? Sem ovelha, porque não é filho não, é só ovelha. Filho é quem está na graça, né? Lá, o sistema religioso, eles veem como ovelha. Que vai tirar a lã da ovelha. Como que vai tirar a lã, né? A lã tem que continuar cortando, né, irmãos? Poldar. Então, irmãos, o livro de Hebreu, ele é muito importante você entender. Lê para mim, irmão, o livro de Hebreu,
capítulo 13, perdão, 8, capítulo 8, versículo 13. Olha só, esse jargão aqui, na teologia, irmão, jamais eles lêem. Jamais. Isso aqui é lido na graça. Jamais eles vão ler. Se eles lerem um é como jargão, mas nós sabemos o que nós vamos entender aí. 8:13. Chamado nova está a aliança, e ele se tornou antiquada, a primeira, que se tornou antiquada, envelhecido está, ponto de desaparecer. Faltava o quê? Só o juízo. A queda do templo. Ia desaparecer a antiga aliança. Irmãos, eu sempre costumo falar aqui nas pregações escritas aí do canal que a morte de muitas pessoas que caíram a espada, né, naquele ano 70 lá, a entrada do general Tito lá com soldados romanos, né? Tito ele se assenta no templo parecendo ser Deus, né? E depois destrói Jerusalém. A grande tribulação começou, né? Antes da queda do templo, 3 anos e pouco de paz, e depois da queda do templo, meu irmão, o negócio foi tenso. E morreu, meu irmão, segundo historiadores, isso não está na Bíblia, morreu mais de 1 milhão de judeus. O sacerdote, né? Jesus falou, ó, até quem está dentro de ti morrerá. Quem é que estava dentro do templo? O sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, todos eles morreram à espada, irmão. Em Jerusalém a devastação ela foi tão grande na era 70, né? No ano 70 lá, que o negócio foi tenso, irmão. Irmão, eu nunca vi durante muitos anos, né, que eu vivi no sistema aí, esses grandes pregadores de nome aí, né, pregar sobre a destruição de Jerusalém. Não. Mateus capítulo 24, fazendo igual o menino falar. Alô, cadê Mateus 24? Eu nem sabia que Jerusalém foi destruído. Eu não estudei até a 4ª série na escola secular. E a igreja não ensinou isso, eu ia aprender isso da onde? Tá vendo? Não sabia não. Pois é. Você vê, professor de escola dominical que eu era no sistema religioso, nunca falei sobre isso. Né, irmã ouvindo missionária por todo esse Brasil aí, nunca falou sobre isso. A destruição de Jerusalém, a queda do templo. Irmão, vamos lembrar, eu lembrei algo aqui, 2 Tessalonicenses 2:4, vamos lá. 2 Tessalonicenses, me vem fresquinho aqui, nós já estamos terminando, irmão. Maravilha. Não é porque tá maravilha, tá terminando, não. Maravilha é o versículo. O versículo, né? Vamos lá. E esse se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus. E eu, objeto de adoração, a ponto de se sentar no santuário de Deus, programando que Ele mesmo é Deus. Tá vendo? Se assentar no santuário. Jesus não está voltando? E agora? Cadê o tempo? Irmão Leomar, o problema é que eles pegam esse versículo aí e fala que vai ser o anticristo que vai fazer isso aí. Mas aqui a Bíblia está falando que aconteceu isso aí, lá em Israel, pelo general Tito. Tito. Isso aí. Já aconteceu, o templo foi destruído, né? Ninguém vai sentar mais no templo, porque o templo hoje somos nós, o templo e morada do Espírito somos nós, né? 1 Coríntios 6,19, né? Leomar, o período de paz que viveu Israel foi antes da destruição. Isso. Porque fala que quando tiver a paz, né? Sim. A ordem, aí virá o fim. Sim. O fim foi a destruição, irmão. Isso aí. O fim foi a destruição, né? A paz reinou. A grande tribulação. Você sabia? O Paulo ele foi decapitado, segundo historiadores, irmão. Isso não está na Bíblia. Paulo foi decapitado antes, né? Porque só João ficou vivo para ver a destruição. Por quê? Porque era profecia. 21 de João diz lá a este aí, ó, né? Se quer que ele fica, né? O que tem a ver tu comigo? Eu quero que ele fica. Por quê? Porque era profecia para João. Paulo foi decapitado. Você entendeu? Então, até que eu volte o quê? Volte para o juízo, né? Então Jesus já tinha ressuscitado e Jesus já estava andando ali com
com os dois aí. Então, irmão, o livro de Hebreu, ele é espetacular. Os irmãos conhecem o Hebreus 2,14, não é isso? Mas vamos ler 2,14 ao 18. Vamos ver a interpretação depois do 14, que é interessante nós entender isso aqui. Hebreus 2, de 14 até 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Continua. E libertasse aqueles durante toda a vida que estivesse escravizado pelo medo da morte. Tá vendo? Aqueles que estavam escravizados com medo da morte. Quem era que estava com medo? Era do diabo ou era da lei? A lei, irmão. Escravizado por medo da morte, né? Quando você vai para 1 Coríntios 15, 54, tragado foi a morte pela vitória. Romanos 8,12, Deus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então a morte era a lei, irmão. A lei, lá em 2 Coríntios 3,7, ministério da condenação e da morte, irmão, né? Esse aqui é o versículo número 8, né? Então isso é muito importante nós entender isso aí. Continue, irmão. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. E em todos os aspectos... Tá vendo? Se tornasse semelhante aos seus irmãos. Quem, irmão? Cristo. Jesus. É por isso que o próprio Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando ele falou isso, ele não está falando da carne. Nossa carne, somos filhos do pai biológico, ele está falando do espírito, né? Então, ele se tornou a mesma coisa, né? Lembra quando ele falou assim, se for possível, aparta de mim esse cálice. Ele estava querendo fugir da dor do corpo da carne. Mas ele falou assim, mas não seja feita a minha vontade, a sua. E render o teu espírito. Ô irmão, como é que gostou você entender isso aí? Vai, continua, irmão. Para que se torne sumo sacerdote misericordioso e fiel como a relação a Deus, e fazer propiação pelos pecados do povo. Tá vendo, irmão? Paulo explicando a maneira que Cristo se revestiu de carne, para sucumbir à lei, para destruir a lei, irmão. Por isso que Paulo diz em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê, né? O fim da lei é Cristo, né? A lei, ela foi posto um limite, e esse limite foi até o ano 70. Depois do ano 70 já não tem-se mais lei. Deus nos deixou livre da lei de Moisés. Por isso que João diz em 1,17, a lei foi dada por Moisés, a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quantos podem aplaudir a Cristo aqui? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus, essa tarde que está chegando à noite. Muito obrigado por este entendimento. Entender a tua palavra é ficar com a mente ativada do nosso Criador. Muito obrigado. Que essa mensagem atinge milhares de milhões de pessoas. Talvez a minha carne não vai estar aqui, mas essa mensagem vai ficar gravada para aquele entendimento daqueles que estão nascendo hoje. Muito obrigado nessa tarde. Amém, amém. E amém.